porque o Bolsonaro ele deu cidadania à misoginia, à homofobia, ao racismo. Ele deu cidadania à ignorância, ao culto à ignorância. Ele fez, inclusive, um cara que defende a tortura abertamente, foi eleito presidente da República. Mas os anos Bolsonaro, esses 2 anos, mostraram uma coisa pra gente. Eles mostraram o realismo capitalista. O Mark Fisher fala que, no texto dele, é um grande teórico, infelizmente morto, muito novo, britânico, ele era aceleracionista de esquerda. E ele conviveu um tempo dizendo que é preciso acelerar as contradições do capitalismo para que a gente possa superá-lo. Mas veja bem, ele também dizia, tem até um livro aqui, que está aqui na Flipei, né, que é um livro que diz, é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E nessa toada, nós estamos vivendo um cenário neoliberal extremamente brutal, onde o Bolsonaro era o candidato do capital financeiro neoliberal. Ele era o candidato das Forças Armadas, como o professor João Roberto Martins nos mostrou, mas ele era o candidato principalmente do capital financeiro. Eles acreditavam no Paulo Guedes, eles acreditavam no pinochetismo, mas dessa vez vindo pelo voto. Só que o Bolsonaro, ele não tem qualificação. Ele é uma pessoa que vivia aposentado aos 33 anos, ele virou aposentado, não, afastado do exército, mas recebia o equivalente a uma aposentadoria militar, e ele vivia ali naqueles clubes, naqueles caras que não fazem absolutamente nada. E aí eu queria dizer o seguinte, para que serve o exército brasileiro? Para absolutamente nada. Eles têm mais de 6 mil cargos de confiança no governo Jair Bolsonaro. Repare uma diferença. Quando os Estados Unidos da América do Norte, o Trump atravessou um pouco antes da eleição a rua para criticar os movimentos de protesto negro e tal, ele atravessou e ele teve ao seu lado o chefe das Forças Armadas Americanas. Passado um dia, o chefe das Forças Armadas Americanas pediu desculpas por ter andado do lado do presidente, porque dava a impressão que as Forças Armadas estavam apoiando uma ação do Trump. Então, eu queria dizer o seguinte, para eu concluir, para que servem as Forças Armadas brasileiras? Para absolutamente nada? Não. É um esquema de poder de um grupo de extrema-direita, ora fascista, ora menos fascista, um grupo de extrema-direita que toda hora ameaça o poder. E eu queria dizer mais, e eu concluo. Queria dizer que o Japão e a Alemanha não podem ter forças armadas por causa da Segunda Guerra Mundial, não vou entrar em detalhes, mas ela tem forças de segurança, forças de fronteira, forças especiais, mas não tem generais. Então eu queria dizer o seguinte, nós precisamos seriamente discutir o fim dessa picaretagem, que não tem outro nome, que são as Forças Armadas Brasileiras. Elas não servem para absolutamente nada, exceto para ameaçar o povo. E se eu tiver oportunidade, eu vou falar do Centro de Ciberguerra do Brasil, que foi montado com apoio dos Estados Unidos, de agentes americanos aqui dentro. É um absurdo, é uma verdadeira achincalhamento de um país do tamanho do Brasil, que não acontece com a França, não acontece com a Inglaterra, com a Espanha, com ninguém, mas acontece com os cucarachos aqui, porque esses generais têm uma qualidade, eles são todos entreguistas, não tem um que seja defensor do Brasil ou de uma ideia de desenvolvimento nacional da velha guarda, que talvez nem faça sentido hoje, mas não tem um